Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática, pessoal. Nós vamos comentar nessa aula a respeito de frações, tá? Turminha, cai demais em prova, tem que ficar de olho. Frações é um conteúdo que você deve ficar de olho, é facilmente contextualizado e muito fácil de você achar as questões para você fazer, porque é muito grande a quantidade aí de provas que cobram frações como conteúdo. Turminha, segue lá no Instagram, sinta-se à vontade, ó, @professor Ian Ribeiro, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar e eu irei te acompanhar. Perfeito? Turminha, vamos entender todo esse processo aqui agora. Ó, sempre que a gente fala a respeito de frações, turma, frações é a mesma coisa que divisão, tá? Lembra que você aprendeu que uma divisão é escrito de qual forma? Assim, ó. Dividendo. Beleza. Aí você tem divisor. Aqui embaixo, quociente. E lembra que você aprendeu quando você era criança que existe aqui o que a gente chama de resto, tá? Então, o algoritmo da divisão é esse daqui, é um Dzão dividido por um Dzinho. Então, você tem o quociente, você tem o resto, o que sobra, tá? E você tem essa representação. Porém, turma, o que acontece? Uma vez que a gente está estudando frações, esse algoritmo continua existindo? Sim. Só que ele passa a ser visualizado na seguinte perspectiva, ó. A sobre B. Entenda, a leitura é A sobre B. A dividido por B. Perfeito? É a nossa leitura. Turminha, cada um dessas letras aqui tem um nome, tá? Entenda que a letra vai ser um número, mas a gente está representando de maneira genérica. O número que está em cima, turma, quando você dividia, lembra que tinha dividendo divisor? O que está em cima é chamado o seu dividendo. O número que está embaixo é o seu divisor. Só que nós estamos no conteúdo de frações, tá? Então, esse dividendo, ele vai receber um outro nomezinho também. Ele será o nosso numerador. O divisor, ele será chamado agora, ó, de denominador. Perfeito? E, turma, uma vez que você tem a representação no formato de fração, tem algo muito interessante que é isso aqui, ó. O numerador, você vai passar a visualizar que se refere à quantidade de partes que você tem em uma determinada quantidade total de partes. É essa estrutura geral que a gente vai começar a visualizar a partir de agora. Perfeito? Então, ó, vou botar aqui embaixo. Lê-se A sobre B. Então, turma, vamos começar a enxergar algumas coisas. Veja bem, ó. Exemplos. Primeiro, vamos supor, turma, que você tem lá uma barrinha de chocolate, perfeito?
Ó, você tem essa barrinha de chocolate. E nesse caso, eu estou dividindo a minha barrinha de chocolate em 3 partes totais. Perfeito? E eu digo para você o seguinte, ó, fulano, dessas 3 partes, eu consumi uma. Turminha, concorda que essa situação, ela pode ser representada no formato de uma fração? Porque você pode chegar para mim e falar assim, ó, de quanto que foi o seu consumo? O meu consumo foi uma parte das 3 que me foram apresentadas. Perfeito? Você poderia chegar para mim e falar assim, e aí, e o quanto que sobrou? Ó, sobrou. Concorda que no meu exemplo sobraram 2 partes de 3, mas assim, isso foi representado no formato de fração, no sentido de você ter parte e total. Mas, turma, nada te impede também de chegar aqui e calcular isso, ó. Lembra, coloca um zero, 0, e aí você vai perceber que vai dar nesse caso, vai dar uma dízima periódica. Então, existe de fato a possibilidade de você representar, além da fração, o decimal dele. Não tem problema nenhum. Perfeito? Não tem problema nenhum. Quer ver um outro exemplo? Pensa que você tem aqui, ó, a mesma barrinha de chocolate, só que você divide ela em 2 partes totais. Mas você só consome isso aqui. Perfeito. Nesse caso, quanto que representa seu consumo? Não é uma parte de 2? Só que quando você faz aquela divisão de 1 dividido por 2, você vai chegar em 0,5. Turma, esse entendimento ele é muito bacana, porque lá no conteúdo de porcentagem, isso aqui não é a mesma coisa que 50%, porque você saiu de um valor em fração, foi para um decimal, do decimal multiplicou por 100 para encontrar a porcentagem. Você percebe que é metade, tá? E a partir disso você tem as noções de equivalências. Tranquilo? Bacana? Essa é uma representação que a gente tem. Outra coisa. Algo, vou fazer 2 exemplos que acontece bastante e muita gente erra. Turma, por exemplo, ó, em todas as situações que eu coloquei, percebe que o seu numerador ele foi sempre menor que o denominador? Quando que aconteceria o contrário? Por exemplo, eu tenho essa barrinha de chocolate com 3 partes totais e eu comi as 3. Eu peguei uma outra, só que dessa eu comi apenas uma. O que que acontece? Se eu pergunto para você qual é a fração que representa o consumo, muita gente vai falar assim, Ian, o consumo disso daqui, ó, é 4/6. E se eu te falar que não é? Porque a sua barra de chocolate, ela não está dividida em 6 partes. Ué, Ian, mas eu tô vendo 6 quadradinhos. Não. Você tá vendo 3 quadradinhos do primeiro chocolate de maneira completa e 3 quadradinhos do mesmo chocolate separado. E desse eu consumi apenas um. Nesse caso aqui, ó, é o mesmo que 4/3. Acontece. Isso daqui também tem uma implicação. Como assim
Isso aqui pode ser escrito com o que a gente chama de fração mista. Como assim fração mista? É porque ela é um composto de uma parte inteira e uma parte fracionária. Turminha, tá vendo que aqui você não consumiu 3 de 3 e essa divisão não é igual a 1? Então é uma barra completa, é um 100%. Concorda que dessa daqui você consumiu 1/3? Quando você tem uma fração mista, é isso aqui. É você ter uma parte ou várias partes completas, mas uma parte fracionária do mesmo total que a gente está trabalhando. Nesse caso, o 4/3, ele poderia ser representado assim, ó. E é assim mesmo, tá? É o umzinho que fica aqui e uma fração maior. Aí você escreveria assim, ó. Uma parte inteira, perfeito, e você tem uma parte fracionária, que é exatamente a representação que a gente colocou. Perfeito? Frisa muito bem isso daqui também, turma, porque pode acontecer de você ter uma divisão exata, tá? E isso entra como uma observação. Ou seja, qual observação? Observe, ó. Se você tem aqui 8 dividido por 2, concorda que o resultado é igual a 4? Percebe que você chegou no número inteiro? Turma, qualquer número inteiro sempre vai estar dividido por 1. Mesmo ele sendo negativo ou não, esse 1 ele vai existir. Existe algo dentro das frações que é chamado de simplificação. Só que você só simplifica valores que são divisíveis ao mesmo tempo. Por exemplo, 8 e 2, concorda que eu divido os 2 por 2? Então, 8 por 2, 4. 2 por 2, 1. E ponto. Só que quando você tem esse denominador igual a 1, não tem a necessidade de você colocá-lo ali. Eu preciso entender que ele existe, tá? Mas não tem a necessidade. Perfeito? Compreendido? Vamos seguir, porque a partir disso daqui, ó, a gente começa a entrar no universo onde as questões elas já começam a aparecer. Porque nós vamos trabalhar com isso aqui, ó, operações com frações. Ponto. Turminha, vamos passo a passo, beleza? Primeira operação, soma ou subtração. Quando você tem uma soma ou subtração de frações, a primeira coisa que você precisa enxergar é o denominador. Beleza? Se você encontra um denominador igual, o que você vai fazer? Isso aqui, ó. Denominador igual. Conserva e trabalha com a parte de cima. Conserva e trabalha com o numerador.
É porque, às vezes, o pessoal acha que por ser ali um denominador igual, você soma ele duas vezes. Então, por exemplo, 1/3 mais 1/3 é 2/6. Às vezes a gente soma em cima e embaixo. Não é. Tá? Então, eu vou fazer dois exemplos, com soma e com subtração. Esse é o exemplo mais simples que a gente tem de soma e subtração. Perfeito? Ó, primeiro, vou chegar aqui e vou colocar 1/3 menos 5/3. Pode acontecer isso? Claro que pode, hein? Turma, enxerga o denominador. Não é igual? Sim. Então, eu conservo. E o que, que eu faço com a parte de cima? Turma, com a parte de cima, você faz a operação do jeito que está. 1 menos 5, menos 4. Menos 4/3. Esse é o resultado, beleza? Lembra sempre disso, ó. Conserva. E opera com o que está em cima. Próxima operação. Vamos pensar agora em relação a uma soma. Ó, 1/3 mais 2/3. Pensa comigo, você consumiu 1/3. Lembra, quando eu falo 1/3, é 1/3, é 1 dividido por 3, é uma parte de 3. Mas é a maneira como a gente lê as frações. Então, eu consumi 1/3 da barra. Meu irmão consumiu 2/3 da mesma barra, 2/3 da mesma barra. Mas quando eu somo, concorda que foi a barra toda? Porque nesse caso aqui, turma, ó, denominador igual conserva e trabalha com a parte de cima. Então, a gente tem, ó, 3. Então, 1 mais 2, 3/3, que é o mesmo que 1. 100%, uma parte inteira daquilo que você está trabalhando. Perfeito? Vamos seguir. Próximo passo. Denominador diferente. E agora? Turminha, momento nostálgico, tá? Quando você tem o denominador diferente, você vai fazer um MMC. E depois divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Mas eu vou fazer isso na prática, tá? Não vou ficar só falando, não. Mas entenda que haverá a necessidade de fazer um MMC. Então, observe. 1/3 mais 2/5 igual. Denominador igual? Não. Não sendo denominador igual, a gente faz isso aqui, ó. Perfeito? Então, eu chego 3, 5 e divido. O meu MMC é uma fatoração por número primo. Então, primeiro por 3, 1, repete o 5, por 5, 1, depois o 1. Ponto. Turma, o MMC é essa multiplicação aqui, ó. Quanto que dá? 15. Esse MMC, ele é o seu novo denominador. Então, você vai chegar aqui, ó, e vai colocar 15. E agora, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, o processo é esse, ó. 15 dividido por 3. 5 vezes 1. 5. Mais 15 dividido por 5. 3 vezes 2. 6. Aí sim, eu faço o meu resultado. 11/15 é a resposta.
Perfeito? E se tivesse um menos ali? Mesma coisa, tá? Se tivesse um menos, a ideia é a mesma coisa. Perfeito? Vamos resolver uma questão, depois a gente volta para multiplicação de frações. A questão diz: Alicia guardou 3/10 do seu salário e com 1/10 ela pagou o aluguel. Qual é a alternativa que apresenta a fração do salário de Alicia que sobrou? Tem duas formas da gente fazer. A primeira é pensando assim, ó. Lembra que esse denominador, ele representa o quê? A quantidade total. Então, eu dividi o meu salário nisso aqui. Perfeito? Desse valor, 3/10 foi para a poupança e 1/10 foi para o aluguel. O quanto que sobrou? Turma, sobrou isso aqui, ó. Ou seja, 6 partes de 10. Perfeito? Só que você poderia pensar assim também, não, Ian, observe. Eu posso somar 3/10 mais 1/10. Denominador igual, eu conservo e opero com o que está em cima. 4/10. 4/10. Só que isso daqui é o quê? É o que guardou. Então, automaticamente, o que sobrou é o que falta para completar 10. 6 partes. E aí eu entendo que esse valor é o que sobrou. Eu retirei o que gastou. Perfeito? Resposta correta, letra D, né? Resposta correta é a letra D. Perfeito? Vamos voltar, vamos terminar as nossas operações. E aí a gente volta para fazer questão. Turminha, de longe, a operação que mais cai é a chamada multiplicação. Mas por que ela é a que mais cai? Turma, porque ela aparece da seguinte forma. Se eu chego para você e pergunto assim, ó, fulano, qual é a metade de 32? Aí você me fala 16. Mas assim, você já parou para pensar o que está atrás disso daqui? Por trás? A metade não pode ser representada por uma parte de duas? 2/4, 4/8? Vou botar de uma maneira mais simplificada. Então, a metade pode ser representada por meio. É aí que está a sacada. Essa preposição, dentro da matemática, sempre será multiplicação. Então, é 1/2 vezes 32. Turma, lembra que qualquer número inteiro não existe o 1 embaixo? Então, quando você tem duas frações multiplicando entre si, é nesse sentido que você opera. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar 32/2, porque 1 vezes 32, 32. 2 vezes 1, 2. 32 por 2, 16. Por isso que a gente sabe que é a metade. Perfeito? Entenda sempre que multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplica e depois divide, no sentido de divisão mesmo, tá? No sentido de você ter dividendo, divisor e o resultado. Perfeito? Vamos colocar de maneira genérica? Fica assim, ó. A sobre B vezes C sobre D é A vezes C dividido por B vezes D. Perfeito? Nesse sentido. Muito bom. Como que isso é cobrado? Aí que agora realmente vem a parte interessante. Ó, Marlene foi à feira e comprou
2 dúzias de laranja e 1 dúzia de banana. O preço da dúzia da laranja, R$ 6,00. Como ela comprou 2 dúzias, então a gente já sabe que gastou R$ 12,00 aqui. Só que quando ela vai para o preço da dúzia da banana, então, ó, preço da banana é 2/3 de quanto? Porque ele fala que é 2/3 do preço da laranja. Mas aí a gente coloca o de para facilitar. Então, é 2/3 de 6. Lembra que o preço da dúzia da laranja não foi 6? Ponto. Turminha, esse de vira vezes. Aqui a gente sabe que existe o 1. Então, ó, multiplica em cima, embaixo. Vai ficar 2 vezes 6 dividido por 3 vezes 1. 12 por 3, 4. Não foi isso que ela pagou na dúzia da laranja? Foi. Então, o preço total, 12 mais 4. Resposta, 16. Beleza? Turma, anote sempre esse passo a passo, tá? Sempre que você pegar a fração de alguma coisa, então, por exemplo, eu posso chegar para você e falar assim, ó, fulano, eu gastei 2/3 do que eu tinha na carteira. Quanto que você tinha na carteira? R$ 36,00. Olha como é que fica fácil. Então, é 2/3, 2 sobre 3 de 36. Lembra que você coloca aqui, multiplica, perfeito? Você vai ter, ó, 2 vezes 36 dividido por 3. Uma coisa que é interessante você desenvolver ao longo do tempo é simplificação, tá? Porque se você pensar nesse sentido, 36 e 3, eu posso simplificar por 3. Aqui dá 1. 36 por 3, 12. 12 vezes 2, 24. O que não impede de você multiplicar 2 vezes 36, 72, por 3, 24. É a mesma coisa, beleza? Mesma perspectiva. Última operação, para a gente finalizar, tá? É quando a gente fala em relação à divisão entre frações. Divisão entre frações. Como que funciona? Turminha, lembra que você tem um numerador e um denominador? No caso da divisão entre frações, o seu numerador é uma fração e o seu denominador é uma outra fração. E aí, conserva a primeira. E quando eu falo que você conserva a primeira, é a que está em cima. E você multiplica pelo inverso da segunda. O que é inverso? É multiplicar a ordem da fração. De novo, conserva a que está em cima e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que era C sobre D, ficou D sobre C. Ian, aqui caiu numa multiplicação. Então, na multiplicação, é na horizontal. Perfeito. E aí você faz a operação. Tá bom? Se você chegar aqui agora e falar assim, não, Ian, faz um exemplo numérico, é isso aqui, ó. 1 sobre 2 dividido por 3 quintos. O seu numerador é uma fração, o denominador é outro. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Inverso é literalmente isso aqui, perfeito? Multiplica 5 sextos. E achou a resposta. Divisão é isso daí. Tranquilo?
é algo que realmente eu acredito que você consiga, só que você tem que treinar, tá? Frações é um conteúdo que é mais contextualizado. Então, se você vê lá uma fraçãozinha, você já sabe que você vai ter que entender partes total e trabalhar as operações. De todas as operações, a que mais cai é aquela. Ah, eu gastei ali 4/5 do salário. Então, é 4/5 de um determinado valor e assim sucessivamente. Perfeito? Entenda isso, porque realmente cai bastante. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Fiquem com Deus e fui!